moçada, fala torcedor atleticano ligado aqui no podcast Só. Quem está comigo aqui, Hassan Neto, apresentador dos Donos da Bola da Band Paraná, e o assunto é Agostinho Canóbio. Isso, foi convocado pela seleção uruguaia, né? Vai defender a camisa uruguaia em 2 amistosos. Os amistosos, Hassan, Irã e Canadá. Parece a CBF marcando amistoso, mas o objetivo desse vídeo aqui é falar do desempenho deste atacante no Atlético Paranaense. Jogador de 23 anos, foi anunciado no dia 30 de março, já jogou aí perto de 30 partidas, 3 gols anotados até aqui. É titularíssimo do Felipão. Será que já está merecendo um banco de reservas? É o que a gente vai debater aqui. Eu quero a sua participação nos comentários, dizendo de onde você está nos acompanhando. E se você concorda com a opinião do Hassan e com a minha aqui do Podcast Sul, tá certo? Hassan Neto, vai deixando o like no vídeo. Hassan Neto, convocação dele, a gente não vai entrar no mérito da convocação. Lá o técnico uruguaio deve ter os seus critérios, né, para chamar os jogadores, mas eu quero que você avalie o desempenho dele com a camisa do Atlético. 30 jogos já, 3 gols. Tinha muita expectativa em cima dele? Ou você é daqueles, é apenas um garoto que vai evoluir muito ainda? Vai lá, Hassan. Boa tarde a todos, boa noite a quem estiver nos acompanhando, nos assistindo. Eu sei que o tema é o Canóbio, né? Mas você poderia incluir também o Coelho, né? Porque é outro que até agora não justificou a sua contratação. Com relação ao Canóbio, eu acredito que o técnico da seleção uruguaia não tem acompanhado os jogos do Atlético, né? Ele está sendo convocado por aquilo que ele mostrou no Peñarol, onde ele vinha jogando bem, se destacando e chamando a atenção, e que inclusive fez com que o Atlético o contratasse, e pelo fato de ele estar na final da Libertadores, como titular do Felipão, e nós todos da imprensa, e a maioria da torcida do Atlético, ninguém entende por que ele é titular do time do Felipão, né? Porque a cada 5 jogos ele faz uma boa partida. A cada 10 jogos ele marca um gol. Não dá, né? Esperava-se, claro que é muito pouco, esperava-se muito mais do Canóbio. E até agora ele não justificou a sua contratação, né? Acho até que já deveria ter perdido o lugar no time titular. Inclusive, dentro de uma alteração no esquema tático, porque se for para jogar, por exemplo, em um 4-4-2, né? Ele poderia perder o lugar do Terans, que está voando baixo e que joga muito, que só com o Felipão é reserva. E se for para continuar no 4-3-3, o Pablo está pedindo passagem há muito tempo, e o Pablo joga muito mais do que o Canóbio, né? Então o Canóbio é aquele jogador que a gente fala que ainda não aconteceu, assim como o Coelho é outro que ainda não aconteceu com a camisa do Atlético. Dia 29 lá em Guayaquil, Canóbio e Coelho podem decidir o jogo e dar o título da Libertadores para o Atlético. É outro papo, é outra história. Mas até aqui, nenhum dos dois justificou cada qual a sua contratação. Pessoal na internet costuma já comentar antes de terminar de assistir o vídeo. Isso é muito comum. Calma lá, moçada. Eu quero fazer uma pontuação aqui. E aqueles que justificam que o Canóbio é um jogador importante taticamente, é um jogador que a gente percebe, ele marca muito, só que em teoria ele não é um marcador, né, Hassan? Ele está ali numa função mais de extrema, vamos dizer assim. Então, como é que você vê esse tipo de argumento positivo para ele? É um jogador muito dedicado ao Felipão, muito dedicado ao time, ao grupo. Mas aí não é só o Canóbio, é o futebol atual que exige isso, né? Hoje todo mundo tem que voltar para recompor, né? Ajudar na recomposição. E o Canóbio não é defensor, ele não é marcador, né? O Canóbio é um jogador de frente, é um jogador de velocidade. E nem velocidade ele tem conseguido dar ao Atlético. E ainda se tratarmos dessa questão da recomposição, da marcação, o Canóbio quase fez a canoa afundar, né, cara? No jogo contra o Palmeiras. Porque o primeiro gol do Palmeiras, o que o Canóbio fez? Perdeu a bola, gerou um contra-ataque logo no início da partida, e o Palmeiras abriu o placar, fez 1-0. Não é verdade? Correto. Então, eu também coloco em xeque essa questão, o Canóbio é importante taticamente. Importante taticamente é o Pablo. O Pablo, para mim, é um dos jogadores mais inteligentes taticamente do futebol brasileiro.
Todos os treinadores que passaram pelo Atlético elogiaram a inteligência tática do Pablo. É um jogador que volta para recompor, é um jogador que gosta de voltar para armar, para buscar o jogo, que dá assistências e que vai para a área, que pisa na área, que faz os seus gols e é pouco reconhecido. É pouco valorizado, é um jogador histórico, um jogador que entrou para a história do Atlético e muitos não o reconhecem, não o valorizam. Essa que é a verdade. Agora dizer que o Canóbio é titular porque ele cumpre função tática, pelo amor de Deus, né, cara? Hassan, para a gente finalizar o vídeo, eu já vou pedindo likes no vídeo, se inscrevam no canal. Hassan, projetando a final da Libertadores, fosse você ou Felipão, já tá na cara que você sacaria o Canóbio e colocaria o Pablo, Vitor Roque e Vitinho, ou você tiraria os 3 volantes, também colocaria o Teranzo? Como é que seria o teu time? Eu quero só aproveitar aqui a oportunidade, que quem me acompanha nos Donos da Bola Paraná diariamente, né? Eu recebo elogios, eu recebo críticas, absorvo tudo naturalmente, né? Aceito as críticas, inclusive, aprendo com elas, mas quero deixar claro que eu não tenho nada contra o Felipão. Eu não seria um louco, né, de ter alguma coisa contra o Felipão, muito pelo contrário, eu admiro o Felipão, ele tem um currículo admirável, um currículo invejável, uma história linda no futebol. Só que no Atlético parece que o Felipão ainda não entendeu a grandeza do clube que ele trabalha, né? O Atlético hoje é um grande clube do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, e o caminho que o Atlético está trilhando é o caminho do gigantismo. É só isso, mas parece que o Felipão insiste em não entender ou não acreditar nisso. E no que diz respeito ao time, as minhas críticas com relação ao Felipão também são na questão da formação do time, né? Na formação tática, na formação do 11 titular. O Atlético hoje tem um elenco qualificado para jogar muito mais do que tem jogado. O Atlético tem boas opções de elenco, Pinduca. Tem boas opções. E é isso que eu não concordo. 3 zagueiros, 3 volantes, 3 zagueiros. E ele já recebeu as mais diversas lições, né? De que não adianta jogar com 3 zagueiros ou 3 volantes, não é sinônimo de segurança defensiva. O que você precisa é ter um time compacto. Então, para encerrar, é o seguinte, sabe? O que eu quero é ver os melhores jogadores do Atlético em campo. E eu, particularmente, se fosse o Felipão para esse jogo lá em Guayaquil, o time que eu mandaria a campo seria Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho, porque o Abner foi outro que até agora não aconteceu. No meio, Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana e Davi Teranz. Na frente, Pablo e Vitor Roque. Esse seria o meu 11 titular. Mas é o Flamengo, o Felipão vai dizer. Mas e daí se é o Flamengo? Até bem pouco tempo atrás, né, nós brincávamos aqui, dizíamos que é um freguês histórico do Atlético, né? Em outras oportunidades, um freguês histórico do futebol paranaense, sabe, sem demérito, sem desmerecer ou desrespeitar o Flamengo, que é um dos grandes clubes do futebol mundial, mas sempre teve dificuldades contra os clubes paranaenses e principalmente contra o Atlético. Nos últimos anos, inclusive travando duelos históricos. Ano passado, o Atlético de Renato Kaiser e Bissoli impôs dificuldades ao Flamengo, eliminou o Flamengo de Copa do Brasil, fez jogos épicos, históricos, guerreados, inclusive aquele da Arena da Baixada, do 2-2, onde o Atlético saiu perdendo por 2-0, empatou 2-2 e depois teve treta no vestiário, Alberto Valentim, Gabigol. Só o Felipão é que enxerga dessa forma. É o Flamengo? Aqui é o Atlético, Felipão, é o Furacão. E aqui é o Podcast Sul. Clique no link aí da descrição do vídeo, né? Apoie o Podcast Sul e compartilhe este material. Obrigado, Hassan. Tamo junto. Até uma próxima.